Você está no canal Espiritualidade e Boas Histórias, né? Para você que está aí nos acompanhando, fica aqui o nosso abraço, né? A nossa gratidão. Para você que chegou, deu uma olhada, viu alguma boa história, achou legal, né? Deixa o seu like, né? Inscreva-se no nosso canal, né? Semana agora nós tivemos uma casa de caridade aqui em Araxá, né? Na nossa cidade, né? A Casa Espírita Joana d'Arc, né? E saímos de lá, né? Na companhia de amigos espirituais, né? Que nos solicitaram o serviço de colocar no papel, né? Uma boa história, né? Cuja essência está no pensamento deles, né? Então, hoje eu vou contar para você a história chamada A Maior das Ilusões. Começa assim. Quando ele nasceu, a mãe dele já tinha outros 2 filhos, cada um de um pai. A mãe de ele não tinha certeza sobre quem era o pai da criança. Apenas suspeitava quem seria, mas como os pais dos outros filhos, seja lá quem fossem, nunca mais apareceram, então saber ou não saber quem poderiam ser, pouco importava, né? Sozinha, para criar tanta gente, ela fazia o que podia e estava tudo certo, pois tinha consciência que não era a única no mundo a passar pelo que estava passando, né? São muitas as mulheres que são donas da família, administram a família, né? São a cabeça da família, né? Filhos da miséria, ele e seus irmãos passavam falta de tudo, porém, ele estava sempre de bem com a vida, o que encantava as pessoas, né? Os 3 irmãos estavam vendendo balas próximo a um semáforo, quando um dos irmãos chegou para o outro. E a coisa hoje está difícil. Eu não vendi nada ainda. Ah, dá a sua caixa de balas para o Enio, já que ele vendeu todas que tinha. Todo dia ele vende as balas dele. Nós ouvimos a tua. Acaba vendendo também as nossas. Que é pior. Ele não vende mais de nada. Ele vende as balas porque todo mundo gosta dele e nem todo mundo gosta de nós 2. Do jeito que você está falando, parece que nem todo mundo gosta do Enio também, né? Quer dizer, o irmão está demonstrando para o outro uma certa inveja, né? Pois é. Então está lá o Enio com os 2 irmãos vendendo bala, né? Perto de um sinal de trânsito, para poder ganhar algum dinheiro, para poder viver, né? Quando uma van para perto dos meninos e de dentro dela saem 2 rapazes. Um deles abre os fundos da van e começa a retirar algumas embalagens que carrega para dentro, dentro de uma loja de bolos de festa, né? Os irmãos de Enio correm para diante da vitrine e ficam olhando os bolos serem desembalados e colocados em exposição. Aí um irmão vira para o outro e fala assim: olha aquela dona que todo dia para por aqui e compra bala na mão do Enio. Aí o outro irmão fala assim: tá na cara que ela gosta dele, né? Os 2 irmãos se aproximaram de onde a mulher e o Enio conversavam. Dona, o meu irmãozinho vive sonhando em comer um pedaço de bolo daquele que tem ali naquela loja. Eles deram uma cantada na dona, né, para ver se ela comprava um pedaço de bolo para eles, né? A tal dona regalou os olhos para os 2 meninos e depois se voltou para Enio. Foi aí que o sinal se abriu, ela acelerou o carro e passou pelo sinal devagar. O irmão de Enio, aquele que o invejava mais, deu um tapa de leve na cabeça dele. Por que me bateu? Ah, Enio, é porque eu estou com fome de bolo de chocolate que colocaram na vitrine na loja de bolos. E você acha que me batendo, sua fome vai embora? O irmão de Enio pegou um punhado de balas de dentro da caixa, esticou o braço e abriu a mão diante dos olhos de Enio. Então mostrou para ele as balas, né? Me convença que essas balas são pedaços de bolo de chocolate que está na vitrine da loja de bolos. Dessa vez, foi Enio que esticou o braço. Mas, como o braço dele não dava até a cabeça do irmão com fome, o irmão de Enio teve que inclinar a cabeça para que ela pudesse ser tocada. Então, inclinou lá, né? O Enio com a mãozinha foi lá, tocou na cabeça do irmão. Passou então pela cabeça do esquálico irmão de Enio a lembrança do dia que ele foi vender balas para um mágico,
que, em vez de comprar as balas à venda, fez as balas sumirem ao colocar as mãos sobre a caixa, para o desespero do menino, fazendo-as aparecer logo depois com um gesto da mão. E de quando o mágico ensinou como fazer com que uma bala tivesse gosto de alguma coisa boa, assim como um pedaço de bolo de chocolate. Mas o pobre irmão Dinheiro não conseguiu aprender aquela mágica, nem o outro irmão. Talvez porque estivessem com fome demais para pensar. Mas o Enio aprendeu. Quer dizer, o Enio era um garoto especial, né? O menino, então, ouviu a voz de Enio dizendo que ele pegasse uma bala, né? Tirasse o papel em que ela vinha embrulhada, colocasse na boca, chupasse bem devagar, porque a bala ia ter gosto de bolo de chocolate. E o menino fez o que o Enio disse para ele fazer, e chupou a bala como se ela fosse a melhor coisa do mundo. O outro irmão ficou olhando, mas ele não quis que Enio mexesse na cabeça dele e o fizesse viver uma ilusão, já que sabia que ilusão, no final das contas, não mata a fome. Quando os meninos chegaram no barraco humilde, depois de um dia inteiro vendendo bala junto ao sinal de trânsito, acharam aquela dona que tinha uns dias que parava no sinal para conversar com ele, sentada à mesa, conversando com a mãe deles. A dona explicou que era do serviço social e que eles seriam levados para um abrigo, porque a luz e a água haviam sido cortadas por falta de pagamento, e o despejo do barraco era iminente pelo mesmo motivo, e não havia mais o que comer na casa. A mãe dos meninos não parava de chorar, quando ele olhou bem nos olhos dela e disse que ela não se preocupasse, porque a assistente social havia dito a ele que no abrigo sempre havia o que comer. Empolgados pelo irmão mais novo, que fazia todos os dias com que sonhasse com a vida melhor, os irmãos Dinheiro passaram a estudar e conseguiram se profissionalizar e arrumar um lugar no mercado de trabalho. Enio não abandonou a instituição, assim como seus irmãos. Depois de formar-se como assistente social, passou a trabalhar nela, deixando de ser um assistido para ser quem assiste, pois era o jeito que ele havia encontrado de devolver à vida um pouco do que a vida havia dado a ele, não deixando que ele e os irmãos passassem mais fome. Foi um dia, ele decidiu fazer um curso de mágico, para animar as crianças da instituição. E qual não foi a surpresa dele, quando em uma aula, aquele mágico que havia ensinado a ele a sentir o gosto de um pedaço de bolo de chocolate ao chupar uma bala, entrou na sala e se apresentou como sendo o professor, e que ele ia ensinar os caminhos do mentalismo, uma arte performática em que os praticantes usam habilidades mentais e técnicas de ilusionismo para criar a aparência de poderes sobrenaturais e extrasensoriais. O mentalista, ele lê pensamentos, né, faz adivinhações, né, cria ilusões que fazem a gente se maravilhar. Né? Não demorou muito, ele ficou amigo do mágico, que, empolgado com o aluno aplicado, convidou ele para conhecer a verdadeira mágica. Quando ele entrou na casa de caridade e viu o mágico servindo sopa para os pobres que lotavam o lugar, sentiu vontade de sorrir e zoar com a cara do mágico. Mas o mágico não deu chance a ele, constrangendo-o a ajudar no serviço da sopa, o que ele fez com prazer. Depois do trabalho, após ajudar a limpar a cozinha, ele foi levado pelo mágico para o interior da casa, onde havia uma pequena sala. Dentro da sala havia um quadro negro na parede, uma mesa, algumas cadeiras e um armário de livros. A verdadeira mágica está na caridade, Enio. Ah, eu sei disso muito bem. O Enio, muito pobre quando criança, né? Passou muito aperto, né? Ficou sem a mãe, terminou no abrigo. Né? A caridade fez de tudo para ajudar o Enio. Né? Então ele sabia bem o valor da caridade, né? Para quem nada tem, principalmente. Né? Apesar de todos nós, né, sermos carentes da caridade. Né? Todos nós temos dívidas com a vida e através da caridade, da prática da caridade, que a gente quita essas dívidas. Né? Dívidas conosco mesmo. Né? Aí o mágico diz assim,
Quando se tem fome, se enche a barriga vazia com alguma coisa quente, substanciosa e saborosa, assim como a sopa fraterna, que uma vez temperada com amor, é capaz de matar a fome da carne e do espírito, o coração também se enche de esperança, e a vida em preto e branco ganha cores, o sorriso sumido aparece e a vontade de viver toma conta do ser. Isso é mágica. Quer dizer, o cara está lá chumbado, triste da vida, desiludido, toma um pouquinho daquela sopa mágica e a vida volta a ter sentido, né? Enio se sentou em uma cadeira a pedido do mágico. O mágico, por sua vez, se sentou em outra cadeira, ficando de frente para o Enio. Com os olhos fechados, o mágico não demorou a entrar em transe, e quando voltou a abrir os olhos, Enio percebeu que estava falando com outra pessoa que não mágico, apesar do corpo ser do mágico. Seria aquilo algum tipo de mentalismo? Enio, você libertou seus irmãos da pobreza, né? Usando do mentalismo, né? Já que, como diz o texto, todos os dias ele convencia os irmãos que era preciso lutar para melhorar a vida, né? O que afastava a tristeza e o desânimo. Aí o mágico continua. Mas você precisa fazer o mesmo pela sua mãe. Aí o Enio toma um susto. Minha mãe? O transe acabou. O mágico voltou a ser o mágico. Porém, Enio não quis conversar com o amigo sobre o que havia acontecido. Ele queria primeiro achar a mãe, e se ela estivesse viva e vivendo do jeito que o mágico em transe havia lhe dito, aí sim, ele e o mágico teriam uma conversa séria. Não demorou. Enio ficou sabendo que sua mãe estava internada na Beneficência Portuguesa, por conta de um câncer de fígado. A Beneficência Portuguesa é um hospital que fica em São Paulo, né? Se Enio tinha dúvidas se a mulher que estava internada era de fato sua mãe, quando os olhos dele se cruzaram com os dela, as dúvidas acabaram. O sofrimento estava estampado no rosto da pobre mulher, mas havia um bocado de medo também em seus olhos, um medo que só desapareceu quando Enio segurou-lhe a mão com delicadeza. Quer dizer, ela, imagina só, né? Ela se separou dos filhos e ficou muito tempo longe deles, então de repente ela está lá doente, numa cama de hospital, moribunda, e chega um dos filhos, né, de quem ela havia se separado. Então ela deve ter olhado e falado, meu Deus, será que esse menino está querendo o que aqui? Será que ele quer se vingar de mim porque eu abandonei ele? Será que ele tem raiva de mim? Né? Aí ela vira para o Enio e fala, meu filho, o que foi feito dos seus irmãos? Aí o Enio sorri. Eles estão melhor do que eu, mãe. Um sorriso triste apareceu no rosto da moribunda. Estava lá ruim. Meu filho, eu sempre fui perseguida pelo remorso por ter abandonado meus filhos e, sinceramente, não esperava que algum dia voltássemos a nos encontrar e muito menos que me perdoasse pelo que fiz. A mão magra da mãe apertou a mão do filho. Eu não conseguia viver sem vocês. Então comecei a fazer de tudo para esquecer a dor. E a bebida se tornou minha melhor amiga. Aí o Enio falou com ela assim, estou aqui para libertar você do remorso, mãe. A senhora não me deve nada nem aos meus irmãos. Muito pelo contrário, não fosse pela senhora, não estaria aqui agora consolando a senhora, nem meus irmãos estariam vivendo suas vidas. Os olhos da mãe de Enio se fecharam devagar. Sua mão largou a mão do filho e sua pobre alma se foi deste mundo. De volta à casa de caridade, naquela mesma sala humilde em que esteve na primeira visita ao lugar, ele esperou que o mágico, seu amigo, entrasse em transe. De repente, a cabeça do mágico ficou de pé e os olhos dele se abriram. Enio! Mãe? Eu acho que estou morta, mas mortos não falam com os vivos. Isso se chama mediunidade, mãe. Algumas pessoas são capazes de intermediar uma boa conversa entre vivos e mortos. E meu amigo mágico, esse aí através do qual a senhora está falando comigo, é uma dessas pessoas. Como sabe se seu amigo mágico não está enganando você se fazendo passar pela sua mãe? Aí o Enio explica. Foi através da mediunidade dele que descobri que a senhora costumava aparecer para a colheita do café em Altinópolis, uma pequena cidade do interior a 350 quilômetros de São Paulo. E entre uma colheita e outra, vivia do favor alheio, e que depois que adoeceu, foi internada na Santa Casa daquela cidade,
E depois que o seu estado de saúde se tornou crítico, trouxeram a senhora para a capital. Enio sorriu. Ah, meu filho, viver do favor alheio é uma maneira generosa de você falar. Eu vivia mesmo, era bêbada. Eu bebia para afogar minhas mágoas, gastava tudo que ganhava na colheita com pinga e ela acabou me matando. Morreu só o corpo, mãe. Seria tolice da minha parte discutir esse fato com você, não acha? Já que meu corpo jaz no cemitério. O mágico saiu do transe e quando abriu os olhos viu Enio sorrindo. Do que você está rindo, meu amigo? Ah, acabo de falar com a minha mãe mortinha. Pelo seu intermédio, isso não é engraçado. O que é engraçado? Os mortos falarem através dos mediadores? Não é isso. O engraçado é que se os mortos falam, eles não estão de fato mortos. E essa é a mágica da vida. Apesar de sermos todos iludidos pela morte, a maior das ilusões, que nos faz acreditar que com ela a vida se extingue, quando na verdade, com a morte, a verdadeira vida se inicia. Boa história, não é? Que bela história, né? O Enio era um cara especial, não é? O menino. Que no início da história fala que apesar da miséria que ele vivia, da falta de tudo, para ele estava sempre tudo bom. Tem gente que é assim. Tem gente que sabe intimamente que reclamar não resolve nada, só piora as coisas, né? Que cria um campo magnético negativo à nossa volta, né? Que atrai coisas ruins, enquanto que agradecer, enquanto que procurar se resignar, lutar para melhorar as coisas, cria um campo positivo que atrai coisas boas para a gente. Não é verdade? Então ele é esse exemplo, né? Olha que situação que ele viveu. Ele morava com a mãe, 2 irmãos, num barraco, e cortam a água, a luz, porque a mãe não tem dinheiro para pagar, despejam eles do barraco, mas eles terminam nas mãos de um assistente social que arruma um abrigo para eles, né? Não terminam na rua, como acontece com muita gente. A mãe do Enio acaba, né, meio que perdida, né, ganhando dinheiro na colheita do café na cidade interior de São Paulo, um dinheiro que ela usava para se embebedar e esquecer que ela meio que perdeu os filhos, né, já não sabia por onde é que eles andavam, né, e uma dor tremenda, né, porque não há nada mais dolorido do que ficar longe dos filhos, né, das pessoas que a gente ama, né. E o Enio foi para o abrigo, e lá no abrigo, com toda certeza, os irmãos dele sentiam falta da mãe, se sentiam tristes. E o Enio, através do truque que ele aprendeu com o mágico, né, de fazer com que a bala tivesse gosto de coisas gostosas, como um bolo de chocolate, arroz, feijão, sei lá, né, ele usou desse artifício para fazer com que os meninos acreditassem que a vida também era uma coisa gostosa, né, apesar de nem sempre a bala encher a barriga, mas pelo menos ficava aquela ilusão, né? O mentalista faz isso, né? E aí o Enio, ele tem um amigo mentalista, né? Ensina o mentalismo para o Enio, né? Ensina, o Enio se torna um mágico, né? Que ele usa a mágica para distrair os meninos que estão internados no abrigo, né? Fazer a vida dos meninos um pouco mais feliz, né? E aí o mágico um dia se encanta com ele e fala: eu vou te mostrar a verdadeira mágica. Ele leva o Enio para uma casa de caridade, né? E lá o Enio vê as pessoas sendo assistidas, tomando a sopa, matando a fome. Como é triste estar com fome, né? O Enio sabia disso, né? Ele vendia bala no sinal o dia inteiro. E aí muitas vezes chegava em casa e não tinha o que comer, né? Provavelmente. A história não diz isso, mas ela fala muito da fome dos meninos, né? Tanto que a história começa com o irmão do Enio falando para ele: olha, me iluda, né? Faça eu acreditar que a bala tem gosto de bolo de chocolate, porque eu estou aqui numa fome danada, né? Então, se a bala não vai matar minha fome, pelo menos eu vou ter um momento de prazer, e nesse momento de prazer eu vou esquecer que eu estou com fome, né? Então o Enio acaba se tornando um bom mágico, né? E ele vai para casa e trabalha lá na casa, né? E ele faz a magia, né?
da magia de fazer a vida daquelas pessoas tão difícil, né? As vidas difíceis, pessoas passando grande necessidade. Ele faz a magia de transformar, pelo menos naquele momento em que ele está servindo a sopa, né? O pessoal está se alimentando, né? Está ganhando não apenas algo para matar a fome do corpo, mas também a fome da alma, né? Porque a pessoa, poxa, existe um lugar onde eu posso me alimentar de graça, onde existem pessoas que se importam, né? Essa é a grande magia da vida, né? Se importar, né? Praticar a caridade, para que a vida tenha caridade com a gente. Segure nossa onda nos momentos difíceis, né? Então, o mágico mostra para o Enio, né, a mediunidade, né? O mágico era também um médium, né? E ele recebe um espírito que fala, olha, Enio, agora que você ajudou seus irmãos a se profissionalizarem, a arrumar emprego, cada um conseguir na sua vida, você tem que ajudar sua mãe, né? Ele, onde é que ela está? Aí o espírito entrega, né? A sua mãe está no interior de São Paulo, né, numa cidadezinha lá onde ela trabalha na colheita do café. E aí o Enio acaba, depois de investigar, provavelmente ele foi na cidade, ele ficou sabendo da mãe, aí descobriu que a mãe dele foi internada com problema de fígado, porque ela bebia, né, para esquecer da dor, né, na Santa Casa de Misericórdia da cidade. Ela estava em estado crítico e foi encaminhada para um hospital especializado em câncer do fígado de São Paulo, que é a Beneficência Portuguesa. E chegou lá, ele acha a mãe dele nos últimos minutos e a mãe dele está presa no remorso, né? Se ela desencarna ali, ela ia para as trevas do remorso, né? Ia se encontrar com tantas outras almas que também estavam sofrendo do remorso, carregando o remorso nas costas. Mas aí o Enio chega, mãe, não tem que ter remorso. Eu vim aqui para libertar a senhora do remorso. Para dizer para a senhora que eu e meus irmãos estamos bem, a nossa vida é boa, né? A nossa vida é legal. Aí a mãe dele desencarna, né? E vai aparecer para o Enio através da mediunidade do mágico, né? E a mãe dele fala através da boca do mágico, foi engraçado, meu filho devia estar morto, mas mortos não fala com os vivos. Aí o Enio ri, porque, de fato, quem morre é o corpo e a alma não morre, né? O espírito não morre, o espírito é eterno, o espírito continua por aí, né? Evoluindo sempre, né? E com isso o Enio aprende a grande mágica, né? Que é a mágica da vida, né? Que a vida suplanta a morte, né? Que a morte apenas mata o corpo, mas não mata jamais o espírito. A morte não supera a vida. Na verdade, é a grande magia, né? Bom, eu espero que vocês tenham gostado dessa história. Eu gostei demais. Achei ela muito linda, né? História recebida lá na casa de Joana d'Arc, aqui em Araxá, né? E fiquem com Deus e até a próxima boa história.